Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula da sequência de 6 aulas da oficina de teatro. Eu sou a Serena Klaus, sou estudante de licenciatura em teatro na Universidade Federal de Goiânia. E se você ainda, essa é a aula 3, né? Se você ainda não assistiu as 2 primeiras aulas, eu te convido a assistir antes de ver essa. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o teatro primitivo, sobre o surgimento do teatro, né? Teatro na antiguidade, teatro no Japão, na China, no Egito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro grego, né? Que é um dos grandes influenciadores do teatro ocidental, do teatro como a gente conhece hoje. Bom, o teatro grego, para a gente pensar o teatro grego, a gente tem que entender que é uma civilização completamente diferente do que a gente conhece hoje, né? A questão da religião, da arte, da política está muito entrelaçada e não tem uma diferenciação tão rígida quando tem o surgimento do teatro grego, né? Da tragédia e da comédia. Bom, ainda no período homérico, né, quando ainda está se formando as civilizações, ainda não tem o surgimento da polis, surgem as epopeias, que são essas grandes narrativas que contam os feitos heróicos, que também vão influenciar mais para frente na criação do teatro grego. Depois do ápice e da queda, né, da tragédia, da comédia, a gente tem a poética de Aristóteles, que é mais ou menos 330 a.C. A gente entende que uma das primeiras representações da tragédia grega foi em 534 a.C., no século VI, né? E o seu ápice dura mais ou menos uns 100 anos, cento e poucos anos. E pós esse ápice, né, surge a poética do Aristóteles, que é a primeira análise sistematizada do que é o teatro, né? Justamente trazendo esse estudo da tragédia, da comédia, principalmente da tragédia. Infelizmente, a gente acredita que parte desse material se perdeu, né? Essa parte que falaria um pouco mais da comédia, mas durante a parte que a gente tem, o Aristóteles estabelece algumas relações com a comédia, né? Então, para a gente pensar o teatro grego, a gente tem que entender que o teatro ele não tem o mesmo papel que ele tem hoje, né? O teatro hoje ele acaba indo para uma questão mais comercial, uma questão mais entretenimento, e o teatro, principalmente na polis, em Atenas, né? Ele era uma experiência necessária, ele era parte da cidadania, né? Do cidadão grego. Então o teatro ele recebe um papel muito fundamental, muito importante na vida ativa, na vida política, na vida social de todos os cidadãos gregos. É importante a gente saber que o espectador, ele também não é esse espectador que ficava sentado assistindo, que fica ali no tédio. É um espectador que ele é ativo, que ele realmente participa dessas encenações, né? Bom, a tragédia. A tragédia tem origem, como eu falei, a primeira representação data de mais ou menos 534 a.C. Mais pra frente a gente tem o Eurípides, que vai ser um dos primeiros dramaturgos. E é importante a gente entender que a tragédia ela não surge do nada, assim, e do nada tem-se a tragédia, né? É uma série de acontecimentos históricos, de fatores políticos que vão desembocando no surgimento da tragédia como a gente conhece. O Thespis, que é um ator, ele tem um papel muito fundamental, né? Porque já existiam esses cultos ao Dionísio, essas procissões em que essas procissões religiosas de culto ao Dionísio. Dionísio é esse deus que é o deus do vinho, é o deus do excesso, é um deus muito ambíguo, porque ele traz justamente essa questão da prosperidade, da abundância, da desmedida, e ao mesmo tempo ele traz a questão
da morte, do controle. Então, Dionísio, ele tem esse potencial de dar vida, de divertimento, mas ele também traz a questão do educativo, é, a questão de tirar a vida. Então, é um Deus que ele é muito ambíguo, que ele traz em si a questão da duplicidade, que é uma coisa que vai aparecer muito fortemente, tanto na tragédia quanto na comédia. Essas procissões, né, durante essas procissões haviam os cantos de tirâmbicos, que eram justamente esses cantos ritmados, em que existia um coro de pessoas mascaradas, geralmente com máscaras de bode, né, que é o animal símbolo de Dionísio, e enquanto o coro cantava-se esses cantos de tirâmbicos, né? É algo que, se a gente pensar um pouquinho no contemporâneo, se aproxima um pouco das festas populares. Então, esses ritos que eram religiosos e que durante essas procissões haviam esses elementos teatrais, essas músicas, danças. E o Thespis, ele tem essa grande importância justamente porque ele traz uma sacada que vai revolucionar e vai influenciar muito a criação da tragédia, que é justamente ser solista. Ele tem essa ideia de ser um ator, no caso ele ainda não se via como ator, né? A gente traz essa questão depois, mas como alguém que responde esse coro, né? Então, algo que estabelece um diálogo, enquanto esse coro, com esses cantos, estão ali, né, durante essas procissões, o TESP se coloca num lugar de responder esses coros. Então começa-se essa ideia de diálogo, e é algo que vai sendo implantado aos poucos, que vai indo para um lugar mais físico, né, para encenações que vão sendo representadas nesses templos de Dionísio. A palavra tragédia, ela vem justamente desse tragos e oide, né, que é o canto do bode. Então, o culto ao Dionísio é um dos grandes influenciadores no surgimento da tragédia, né? Aqui é a imagem do coro, é uma imagem representativa, né? Não é uma imagem real, mas que traz justamente essa questão do coletivo, né? O coro ele ganha uma importância muito grande dentro da tragédia, né? Como uma maneira de trazer a questão do social, do coletivo, esse coro que critica, que julga e que conversa com essas personagens, né? Então a tragédia, segundo o Aristóteles, ele traz essa representação de homens elevados, né? Ele imita ações de caráter elevado. Então, por isso ela traz essa questão dos heróis, dos deuses, que são pessoas que têm esse caráter elevado, essa questão do coletivo, do social, alguém que luta pelo social. E o herói trágico, ele traz esse papel muito forte. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a questão da híbris, né? Sobre a desmedida, sobre a questão da catarse. Então, o herói trágico, ele toma para si essa função de, de receber essa questão do coletivo, de receber a expurgação de todo o coletivo, né? Mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas a tragédia ela traz muito essa questão educativa. A tragédia grega, ela é muito ritualística e a questão da educação, ela tá muito intrínseca ao teatro grego. É, esse público que assistia essas peças, eles tinham muitos, como eu vou falar agora, muitos insights de clareza, né? Eles percebiam que eles não são senhores do próprio destino. O próprio destino ele depende das suas ações. Então era algo muito educativo, que trazia muitos insights mesmo para esse público, né? É a questão da catarse, né? Da híbris. A híbris,
ela é a desmedida, ela é o orgulho, ela é a ação excessiva. E dentro da tragédia, isso aparece muito forte, e principalmente na questão do herói grego, né? Eu trouxe aqui essa imagem da deusa Atena e de Aracne para elucidar um pouquinho isso, né? Aracne, ela era uma grande tecelã e ela desafia, né, Atena para um duelo, justamente por ela se considerar tão boa que ela poderia ser superior à própria deusa da tecelagem, né, que Atena era. Então, a híbris é justamente esse orgulho, essa desmedida, né? E ela gera uma necessidade de purificação, a necessidade de uma catarse, de uma limpeza, de uma expurgação. Então, Atena transforma a Aracne numa aranha, justamente como uma. Não é a questão da culpa, porque não existia essa questão da culpa como a gente conhece hoje, mas é a questão de uma necessidade coletiva de purificação, né? A Aracne não é culpada, mas ela toma esse papel de, pelo coletivo, receber essa catarse, receber essa punição, né? Então, a catarse é justamente essa purificação, essa renovação emocional e social, né? E justamente nisso encontra-se a questão educativa, né? Por exemplo, Édipo Rei. Édipo é um grande herói grego que vence a esfinge, né? E se torna rei por causa disso, mas que, devido às suas ações, ele ele acaba ganhando essa desmedida, né? Essa grande necessidade catártica e, e a partir disso, né, o público percebe que mesmo um grande herói grego, um grande herói que vence a esfinge, ele ainda está à mercê do destino, né? Então, isso se torna algo muito educativo, porque percebe-se que a boa e a má fortuna dependem das suas ações, né? E essa questão da catarse, ela deriva muito dos sacrifícios, né? Como durante os rituais de Dionísio, existia muito o sacrifício do bode, o sacrifício como algo que é expurgatório, né? A catarse, ela vem justamente como uma substituição desse sacrifício. Então, ela recebe esse papel de expurgação mesmo durante o sacrifício do bode. Estava sendo projetado ali, né, todos os erros, as ações que foram cometidas, né, que serão purificadas, que serão expurgadas. E uma coisa que é legal a gente entender é que essa queda sempre se dá de maneira consciente, né? É tipo, o rei, ele tá ali na posição de rei, que é o seu auge, né? Que é a elevação total. E nessa posição ele percebe os erros que ele cometeu, né? De ter ficado com a própria mãe, de ter matado o próprio pai. E a partir de ter consciência disso, gera essa necessidade dessa catarse, desse débito comunitário, né? Por isso, Édipo, ele se cega, né? E ele acaba sendo mandado embora da própria cidade que ele reinava, né? E isso ele faz de uma maneira consciente, ele sabe que ele precisa passar por isso. Ele não luta contra, né? A comédia, né? É, a comédia ela tem origem nos cantos fálicos, também nessa questão Dionísio influencia bastante esses cantos fálicos, esse comos, que eram justamente esses rituais, essas grandes orgias, e orgia não no sentido de sexo, também está muito ligado com isso, mas era uma questão de alguns dias em que não haviam leis, né? Não haviam
regras. Então, era um momento de beber, de realmente ficar com todo mundo. E isso era uma coisa sagrada. A gente precisa entender que a questão do sagrado e do profano, ela vai surgir com a questão da Igreja Católica, né? Como eu até comentei, na aula passada. E então não havia uma diferenciação da maneira que a gente entende hoje entre o que é sagrado e o que é profano. Então, essa questão desses ritos de desmedida, de álcool, muito álcool, de sexo, era algo que era visto como sagrado. Então era uma questão muito religiosa, desses cantos em grupo, desses foliões, e, e a partir disso também com o tempo vai se tomando a forma da, da comédia, né? Então a gente vê a questão da máscara, a gente vê a questão da teatralidade, e aos poucos essa comédia vai surgindo da maneira que a gente entende hoje. A comédia ela recebe um papel muito forte de críticas políticas, de críticas sociais, né? Segundo Aristóteles, a comédia ela copia, ela imita pessoas que têm uma baixa índole, né? Pessoas que não são tão elevadas, que faz essa contraposição com a questão da tragédia, né? Então, era um, é um lugar que a gente vê muitas críticas sociais, muita questão política sendo trabalhada, a questão de uma ridicularização, né? De uma caricatura, e justamente como algo mais popular, né? Algo que tá mais ligado com o povo mesmo, como uma crítica ao poder, né? A gente tem Aristófanes, né? Menandro, que são grandes dramaturgos da comédia. A comédia As Rãs é uma das dos grandes nomes, né? Das grandes peças durante o período da comédia. Bom, o teatro romano, né? No ano de 146 a.C., a gente tem a tomada, a Batalha de Corinto, né? Que representa a tomada da Grécia pelo Império Romano. E a gente tem que entender que o Império Romano, ele é um estado militar, né? É um estado que está sempre em expansão, e quando ele para de se expandir, isso acaba com o império, né? Significa sua queda. Então, uma particularidade do Império Romano, mesmo sendo um estado militar, é que ele não tinha a intenção de destruir e destroçar a cultura desses povos dominados, né? Ele se apropriava dessa cultura, né? Existia até o evocatio, que era um ritual religioso de chamado. Então, eles tinham um ritual em que eles convidavam os deuses dos outros povos a virem morar no Império Romano, né? Então, eles se apropriavam dessas culturas e, e usavam ela, né, na sua própria cultura, se apropriavam disso e usavam como uma forma de mostrar seu poder, né? O teatro romano, ele tá muito ligado com essa mostra de poder, né? Com essa grandiosidade. Então, no começo ainda do Império Romano, né? Mais ou menos no século III a.C. até o século II, a gente tem as comédias. O Plauto é um dos grandes dramaturgos de comédia da época, né? Ele vive entre 254 a.C. até 184 a.C. E mais ou menos lá em 200 a.C., ele está escrevendo essas peças de comédia que eram encenadas, né? Ainda não existiam os edifícios romanos, os teatros, como a gente vê aqui nas imagens. Então era algo muito improvisado, era um palquinho de madeira mesmo, algo bem mais ligado com o povo, com elementos farsescos e, e bem mais simples, né? Já no ano de 300 e tantos antes de Cristo,
Antes mesmo desse dramaturgo, desse auge das comédias, a gente vê algumas troupes que vêm trazendo uns jogos teatrais, né? Algo que mistura a música com a dança. Então, essas troupes que iam se movimentando pela Europa, elas iam disseminando muito e, e trocando muita experiência, trocando muita figurinha, né? Sobre o teatro, sobre a arte, né? O teatro romano, ele também é um teatro que ele assume um caráter muito político. É, justamente esse pão e circo que a gente ouve tanto falar, né? Dessa distração, desse entretenimento que, que busca afastar as pessoas da consciência política, né? Da consciência social. Então, enquanto Roma estava se expandindo, é, o teatro do pão e circo, do divertimento, esses, é, essas grandes lutas que rolavam no Coliseu, essas batalhas, né? Tem muito esse mote político de distração, de entretenimento mesmo. Como eu falei, né, tem esse grande auge da comédia romana antes de Cristo, né? E mais para frente, conforme o Império vai crescendo, tem-se um grande desenvolvimento arquitetônico. Já depois de Cristo, ainda no primeiro século, no segundo século, né? Se a gente pensar no Coliseu, ele foi construído no ano de 80 depois de Cristo. Então, é ainda nesse primeiro século que tem esse grande auge arquitetônico, né, dessas construções imensas e muito tecnológicas, né? Os romanos eles descobrem imensas tecnologias arquitetônicas e até através dessas apropriações, né, que eles vão recebendo de outras culturas, e a partir disso, isso vai servindo como base para que eles desenvolvam suas tecnologias. Bom, o Império Romano, ele se divide, né, no ano de 395 depois de Cristo, em Ocidente e Oriente, e o Império do Ocidente cai, né, mais para frente em 476, tem a queda do Império Romano do Ocidente, que justamente nessa época que ele não consegue mais expandir e ele começa a ser atacado em diferentes locais e isso representa a sua queda, né? Com a queda do Império do Ocidente, a gente tem o começo da Idade Média, né? Que o Império Bizantino, que é justamente essa segunda metade, né, do Império Romano do Oriente, vai ter um crescimento muito grande, né? Então, no teatro da Idade Média, eu vou falar brevemente, não vou me prolongar muito no assunto da Idade Média, até porque é um período muito extenso em que acontece muita coisa e eu resolvi não dar uma aprofundada muito grande nessa questão. A gente tem um teatro muito religioso, né? Na verdade, até bem ambíguo, porque enquanto tem esse auge desse teatro religioso, com as encenações religiosas, dos autos, a gente também tem um desenvolvimento das farsas, dos autos profanos. Então é um período bem ambíguo em que essa religiosidade ela cresce muito, né? A cristanização do Ocidente tem seu auge, né? Cresce muito. Então, o cristianismo ele se espalha muito, se dissemina muito por todo o Ocidente, também pelo Oriente, e tem esse desenvolvimento dos milagres, as encenações dos milagres, dos mistérios, dos autos, e também essa questão das farsas, que justamente trazem um quê popular, né? Uma retomada essa cultura mais popular, essa cultura que quebra um pouquinho com essa religiosidade, desculpa. Então,
a gente ainda vê, né, na Idade Média, muitos uma continuidade muito grande desses festivais populares, né? Até a gente vê que eles recebem uma outra roupagem, mas esses rituais que eram ditos pagãos, eles são apropriados também pelo cristianismo, né? Que modificam a sua própria maneira, mas eles continuam a acontecer, né? O carnaval, essas outras festividades populares, elas continuam a acontecer. Então tem essa ambiguidade entre o que é sagrado e o que é profano. Bom, aqui a gente encerra essa oficina de hoje com a criação, né? Como eu já venho falando nas aulas passadas, infelizmente a parte da criação eu não vou conseguir acompanhar com vocês diretamente, e é por isso que eu peço que vocês sempre registrem isso e postem, né, nos comentários do vídeo dessa oficina, para a gente conseguir ter essa interação, né, que a pandemia tanto nos afastou. Então, ver outras pessoas comentando quais suas percepções, quais são os seus registros, é uma troca muito interessante, tanto para mim quanto para vocês que estão desenvolvendo junto comigo essa oficina. Então, o que eu peço para vocês fazerem é escolher um desses movimentos que foi passado, né? A gente falou sobre o teatro grego, sobre o teatro romano, sobre a comédia, a tragédia, sobre o teatro na Idade Média, mais brevemente, e que vocês escolham um movimento, uma obra, uma época específica, e a partir disso crie uma visualidade, uma materialidade que dialogue com essa escolha. Então, por exemplo, é, eu me interesso muito pelos festivais de Dionísio. Então, como eu posso criar alguma coisa que dialogue com isso? Talvez algo que se assemelhe a um chifre, algo que se assemelhe a um fauno, talvez um espaço que seja mais perto da natureza, das árvores. Então, eu peço que nessa terceira experimentação, né, visual, que vocês trabalhem com mais algum elemento. Por exemplo, se na aula passada você trabalhou com fazer uma maquiagem que dialogasse com a questão da pré-história, dessa vez você pode fazer uma maquiagem que trabalhe com o teatro grego e pense também em algum figurino que possa dialogar com essa maquiagem, ou um espaço que dialogue com essa maquiagem, ou com qualquer outra linguagem que vocês escolherem, né? Eu deixo bem aberto. Pode ser uma maquiagem, pode ser um desenho, pode ser um poema, pode ser uma ação cênica. Então, e é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina. E muito obrigada a todos que acompanharam. E eu espero que vocês continuem com essa parte da criação e que postem mais pra frente nos comentários esse registro. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima oficina.